Ok, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o programa Mídia Certa, hoje, nessa oportunidade, para discutir sobre um assunto muito interessante, e eu recebo aqui para falar sobre esse assunto interessante, que eu vou falar já qual é, o Fábio Cerqueira Leite, que é economista por formação acadêmica, advogado também, mas que militou na área da publicidade e propaganda e que hoje está aqui conosco para falar sobre um tema super bacana, super importante e que está dentro do contexto da publicidade e propaganda, que é o atendimento. Fábio, muito obrigado por você estar aqui conosco. A gente já bateu um papo antes e falar sobre esse tema, que é um tema tão recorrente aqui no mercado em Araraquara, em todos os lugares, né, na verdade. E é muito bom estar aqui com você para a gente poder discorrer sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, Virgílio, e realmente é o que você falou, é um tema apaixonante e talvez seja um dos pontos principais que devam ser observados pelos empresários, pelos lojistas, tanto de Araraquara e de toda a região que hoje a TV Cultura Paulista acaba abrangendo. É isso aí. Para a gente começar esse nosso bate-papo, quando eu falei que é um assunto que está no contexto da publicidade e propaganda, isso eu tenho convicção disso, porque não adianta nada você, um empresário, investir uma verba em publicidade e propaganda, seja em que mídia for, né? A mais adequada, evidentemente, é melhor, e depois o que a gente vê normalmente é o péssimo atendimento, né, que é destinado para nós consumidores. E aqui eu não estou falando como publicitário, não estou falando como... Eu estou falando como um consumidor. A discussão aqui é como consumidor mesmo, né? Então não adianta nada, porque esse dinheiro com certeza vai pelo ralo, porque a partir da porta para dentro, a responsabilidade já não é mais da agência ou não é do veículo de comunicação que fez a campanha. E sim, o pessoal que atende, os vendedores, o dono, o gerente e assim por diante, não é isso? É isso. Uma das definições que eu mais gosto, eu não sou muito de definição, mas uma das definições que eu mais gosto sobre marketing é uma que fala que marketing é despertar no cliente o desejo de retornar. E isso é o que a gente tem enfrentado. O grande problema hoje do atendimento é justamente isso. A agência e o mercado publicitário de Araraquara melhorou muito nos últimos anos. A gente vê um pessoal cada vez mais bem formado, com formação, fazendo trabalhos bacanas, premiados aí pelo Brasil afora. Mas quando chega o momento da verdade, que o cara gera fluxo, que leva esse consumidor até a loja, e tem esse momento da verdade, acaba acontecendo a decepção. É isso que você falou, é o péssimo atendimento. E acaba prejudicando todo um trabalho. Exatamente, porque ele gera o fluxo e na hora que isso poderia colher os resultados disso, acaba não acontecendo, justamente porque o atendimento hoje, que deveria ser o ponto fundamental de toda a empresa, acaba sendo deixado para um segundo plano. Até porque também tem o seguinte, né, Fábio? E aquilo que eu disse, eu usei um termo que é verdade, é recorrente. São recorrentes, aliás, as reclamações por parte dos consumidores, né? Hoje você vê o PROCON, né, é uma entidade tão falada e discutida hoje, e sistematicamente nós temos ouvido, a gente ouve, seja nos telejornais ou impresso, de televisão, rádio, alguma coisa assim, a quantidade de reclamações que essa entidade recebe diariamente por parte dos consumidores que se sentem lesados, né, por falta de um bom atendimento, né? Seja numa compra ou numa pós-compra, não é verdade? É verdade. E aí o consumidor acaba ficando refém realmente de uma situação muito desagradável, né? Isso, Virgílio, é gozado porque isso atinge as grandes empresas, as médias e as pequenas empresas. A gente não vai citar nomes, mas você e o telespectador facilmente vai identificar grandes empresas que fazem um trabalho de publicidade
gigantesco, com milhões e milhões de dólares investidos, e que quando esse consumidor vai até o local, vai adquirir aquele serviço, ele tem uma decepção completa. Então, às vezes, tem até uma teoria que diz que às vezes é até mais fácil, o pessoal acha mais fácil, às vezes, investir num grande veículo de comunicação, jogar isso, expor para todo mundo, do que fazer efetivamente, às vezes, um treinamento com esse funcionário, preparar essa equipe de vendas, que é o grande problema. Hoje, muitas vezes, o máximo de treinamento que um vendedor tem, quando vai ingressar numa novo emprego, numa nova loja, o dono da empresa diz para ele assim, olha, você seja simpático, cumprimente os clientes, e como se isso fosse tudo que ele pudesse desenvolver em termos de atendimento. E aí, até tem uma coisa que é interessante a gente colocar também, que essa orientação, ou o empresário ele peca pela falta ou peca pelo excesso, né? Sim. Ou ele dá uma orientação que não é completa, né? Ou ele exacerba, se é que esse termo está certo, né? No treinamento do cara. E aí o vendedor, ele passa a ser ou um cara que dá muito pouca atenção para o consumidor que chega no estabelecimento e é muito maltratado, ou é o vendedor que acaba exagerando, melhor esse termo, exagerando do que exacerbando, no atendimento, que é o cara que não te deixa sossegado. Mas não aí, tem essas duas pontas? Tem, mas aí você falou uma coisa que é que ele dá um treinamento, e não é que ele dá um treinamento, ele dá um mau treinamento. Inclusive, falando a respeito disso, isso é tão sintomático que nem sei se ainda existe hoje, mas há muitos anos atrás existia um treinamento que era vendido para grandes empresas, o pessoal adquiria, que se chamava assim, não obrigado, só olhando. Que é o que acontece. Interessante. Porque isso é sintomático. O cliente chega na empresa, chega na loja, o vendedor nem estabelece um canal de comunicação com esse cliente, e ele já pergunta, posso ajudar? A primeira reação, não, obrigado, estou só olhando. Porque o cliente ainda não se ambientou com a loja, ele não se sentiu à vontade com a loja. Tá. E depois o segundo passo desse mau treinamento que o vendedor dá é dizer assim, olha, se você precisar de alguma coisa, meu nome é tal. Sim. Que é aquela questão da reserva de mercado. Tipo assim, ó, se for procurar, me procure aqui. Então, eu reputo isso como um mau treinamento. Porque o treinamento, para ser bem feito, tem que deixar o cliente à vontade, no sentido de que possa estabelecer um canal de comunicação. Comunicação interessante. Num processo de venda, num processo de atendimento, tem duas coisas que são fundamentais. Uma das coisas é a questão da empatia. Okay. A empatia é você se colocar na condição do outro, como Perfeito. quero ser tratado. Isso. E uma segunda situação que eu acho muito... Ou melhor, assim, exatamente, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que ele me tratasse dessa forma. Dessa forma, perfeito. E um segundo ponto é criar uma conexão emocional com esse cliente. Legal. Porque às vezes a gente pensa que venda é uma coisa, às vezes, técnica, que muitas vezes a gente vai baseado pela razão, e não só a venda, mas a nossa vida, ela é muito mais gerida pelas questões emocionais do que pelas racionais. Sem dúvida. Então, assim, essas questões eu acho que são fundamentais. Por exemplo, a mulher que vai comprar um vestido numa loja, ela não está simplesmente querendo comprar uma roupa. Tem toda uma série de fatores por trás daquilo. Às vezes é a formatura da filha, às vezes é um outro tipo de evento, mas ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir segura, ela quer se sentir, às vezes, sedutora. Perfeito. Então, ela, na realidade, ela não está comprando só o produto, ela está comprando uma série de benefícios que ela imagina, valores agregados. Que o vendedor tem que
ter essa percepção. Exatamente. Uhum. E a questão do atendimento ou do mau atendimento é uma coisa assim que fica muito evidente. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Situações, às vezes, que você vai comprar determinado produto, você, às vezes, se esforça para comprar o determinado produto da forma como você é mal atendido, e você, às vezes, mesmo querendo comprar, você deixa de comprar. E tem um segundo e um terceiro lado, se isso que fosse possível, da moeda, mas que é assim, a pessoa, às vezes, já deve ter acontecido com você, de, às vezes, você não precisar de determinado produto, sem dúvida. Mas você foi tão bem atendido que às vezes você foi seduzido por aquela situação. Se é que pode ser dito isso, você compra até por constrangimento. Né? Constrangimento bom. Constrangimento bom. Isso. Né? Você fica constrangido em não comprar do cara que te atendeu tão bem. Exatamente. Né? E muitas vezes acontece um terceiro fator, que às vezes você vai para comprar determinado produto de determinado valor, e o atendimento é tão bom que o cara te convence a você comprar um produto de um valor, às vezes, bem superior àquilo que você tinha planejado. Que você não tinha ido para isso. Exatamente. Então, às vezes, você vai comprar, de repente, um produto, você compra aquele mesmo produto, mas muito mais sofisticado, porque o vendedor soube falar do produto, soube entender as suas necessidades, e esse é um outro ponto fundamental. Porque existe uma diferença muito grande, né, Fábio, do vendedor que malha e do vendedor que é técnico. Né? O cara que entende do produto, né, que ele está vendendo, mas ele entende também da pessoa que está comprando, tenta entender. Né? Isso é fundamental. E tirar as maiores informações possíveis para justamente fazer aquilo que você falou no começo, né? Que é o marketing, né? Que é a necessidade, é satisfazer a necessidade não satisfeita do consumidor. Exatamente, porque na realidade o vendedor ele tem que ser um consultor, ele tem que entender qual é a necessidade que o cliente tem com relação àquilo. Ele sabendo a necessidade, muitas vezes ele vai poder orientar muito melhor o cliente e fazer com que o cliente se sinta muito mais satisfeito, porque ele soube que o vendedor, o atendimento, entendeu qual eram de fato os seus objetivos, o que ele precisava de fato. Perfeito. Olha que papo bom, né? Tão rápido que a gente... passa muito rápido o tempo, né? Quando você tem um tema tão bom, tão abrangente, tão consistente e tão... que a gente precisa colocar à mesa, né? O tempo passa muito rápido. Então, Fábio, nós vamos para o primeiro intervalo agora, para o nosso intervalo, e voltamos já já com Mídia Certa hoje com Fábio Cerqueira Leite. Até já. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. De segunda a sexta, Universo Mais. Vá curtir o Tijuca Restaurante Bar, a esquina carioca de Araraquara. O Tijuca oferece o melhor almoço por quilo da região, que vem conquistando os paladares mais exigentes. E à noite, os melhores pratos à la carte, além de deliciosas porções e petiscos sempre acompanhados daquele chopp gelado. Ambiente aconchegante, música de qualidade e atendimento diferenciado. Tijuca Restaurante Bar, a esquina carioca de Araraquara. Não perca as notícias do Jornal da Cultura Paulista, primeira edição. De segunda a sexta, 8 da manhã. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa. Hoje recebendo o Fábio Cerqueira Leite, falando sobre um tema muito interessante, que é atendimento. Fábio, eu sei que você, além de economista, advogado, você também já peregrinou aí pelo lado da publicidade e propaganda em algumas agências de publicidade. Então você está bem por dentro de como é que funciona esse mercado. E hoje você tem a Marca Texto Consultoria na área de atendimento. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu projeto em poder voltar a ministrar algumas palestras com respeito a esse assunto e também consultorias para quem, evidentemente,
achar interessante falar sobre atendimento nas suas empresas. Na realidade, Virgílio, a gente está iniciando agora com este projeto. A marca Texto, até pelo nome, que já remete a uma questão de destaque, tem por objetivo e fundamental justamente fazer com que as empresas se destaquem no seu ramo de atuação, justamente pela questão do bom atendimento. E não só do bom atendimento, do excelente atendimento. Eu tenho o Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, você conhece, ele costuma dizer que o homem satisfeito dorme. Então, a gente tem que sempre buscar exceder as expectativas. Por quê? Mesmo sendo difícil, o atendimento sendo ruim, como nós conversamos, sempre vai ter uma empresa ou outra que vai atender as necessidades do cliente. Mas essas serão empresas normais. As empresas que efetivamente vão sobressair nesse mercado são as que, de fato, excederem as expectativas. Com a gente é assim, por exemplo, a gente vai no cinema, se o filme é muito bom, acaba o filme e você fica com aquela coisa, aquele gostinho de quero mais. É aquela insatisfação positiva, vamos dizer assim. Isso. Então, a marca Texto está nascendo agora com esse objetivo. Nós vamos atuar em 3 vertentes, que é, primeiro, a questão da consultoria. Se de repente o empresário tem uma dificuldade, nos procura, a gente vai tentar fazer com que ele melhore os resultados, porque a gente tem convicção que os resultados, em função do atendimento, melhoram e muito, se o atendimento for efetivamente excelente. Perfeito. Então a gente tem essa preocupação, que é uma questão mais voltada para a consultoria. Mas, obviamente, que qualquer empresa, mesmo a que está em dificuldade, a que quer melhorar, a que já tem um padrão bom, pode a todo momento buscar exceder essas expectativas. Se aprimorar. Exatamente. Então, para isso, a gente tem um outro segmento, que são as questões de palestras, cursos e treinamentos, que vai fazer com que, de repente, olha, minha equipe de venda precisa de uma reciclagem, e todas precisam. Sem dúvida. Muitas, sistematicamente. Muitas às vezes nunca tiveram. E as que dão um bom atendimento precisam estar a todo momento fazendo isso. Eu costumo dizer, e a gente que gosta muito de atendimento, tem a Disney mais ou menos como o nosso grande referencial. Ok. Os caras hoje têm mais de 60 mil colaboradores e mesmo com toda a tradição de excelência, de superar expectativas, a todo momento, uma das coisas que eles mais investem é justamente no treinamento e na qualificação desse profissional. Porque esse momento da verdade que a gente chama, quando o cliente vai até a loja, são as pessoas que vão recebê-lo. É verdade. Então, pessoas só vão dar resultado se forem realmente profissionais excelentes. Eu vou falar uma coisa para você, até pegando esse gancho aqui. Eu não me canso de bater numa tecla que é a seguinte, até para, de uma certa forma, não vou usar esse termo, mas eu não acho que é esse termo, exagerada, né? Para poder classificar o quanto é importante o atendimento. Eu sempre digo o seguinte, que, vou fazer uma analogia, um exemplo, né? Se você for num restaurante, junto com a tua esposa, jantar, um restaurante bom. Eu sempre acho o seguinte, o diferencial não é o preço, desde que seja honesto e justo. O diferencial não é o ambiente, desde que seja um ambiente interessante. Né? Não precisa ser suntuoso nem luxuoso. Né? O diferencial, tem 2 diferenciais na hora que você vai para o restaurante, que eu acho, que faz com que você tenha vontade de voltar. Um é a qualidade da comida, e o 2 é o atendimento, e o segundo é o atendimento. O preço, o pessoal fala, é caro, desde que seja justo e honesto. Se você tiver um preço justo e honesto, tiver uma boa qualidade e um atendimento diferenciado, você volta. Não tenha dúvida. Você pode ter um preço barato, ou mais barato do que o normal. Você pode ter uma qualidade razoável para boa.
mas se você tiver um atendimento que não é bom, você não volta nunca mais. Não é verdade isso? É verdade. Mas, diferentemente do que às vezes o senso comum indica, existem pesquisas que dizem que o preço é o quarto elemento a ser considerado numa negociação. Que o atendimento, a experiência, porque é o que você falou, quando você vai num restaurante, você vai muitas vezes porque você tem alguma coisa para comemorar, você fechou um ótimo contrato, é um filho que está se formando, é um filho que recebeu uma promoção. É uma ocasião especial. É uma ocasião especial. E nesse momento, a comida muitas vezes é o secundário. Lógico que você quer comer bacana, mas desde que você tenha um atendimento de qualidade, isso faz toda a diferença. E essa questão do atendimento e do preço como um referencial, eu vou te dar um exemplo que tem um palestrante, vou dar até o crédito para ele, ele chama Alexandre Slivnik. E ele gosta muito desse tema ligado à questão de Disney, atendimento. E ele conta um fato assim, que eu acho assim, muito interessante, que é que aconteceu com o filho dele na Disney. Ele foi com o filho na Disney, o menininho, 2, 3 anos, falou, pai, eu queria tirar foto com o Pateta. Oh, legal, filho, vamos lá. Pegou a fila, chegou do lado do Pateta. O menininho, em vez de se posicionar para tirar a foto, sentou. O que fez o Pateta? Percebeu que o menino tinha sentado, sentou do lado do menino. Aí o menino percebeu também que o Pateta tinha interagido com ele, começou a fazer algumas caretas, mexer a boca. O Pateta também repetiu os gestos da mesma forma. Aí o menininho não teve dúvida, estendeu os pezinhos, o Pateta também estendeu as pernas e ficou nessa interação de 30 segundos, 1 minuto. Aí o menino tirou a foto com o Pateta e saiu, todo contente. Aí ele vira para o pai ali fora, fala assim, pai, o Pateta é o meu melhor amigo. Aí eu falo, puxa filho, que legal. Falou, pai, semana que vem é meu aniversário, né? Falou, é seu aniversário, filho. Pai, você não podia convidar o Pateta para minha festa de aniversário? O pai falou assim, puxa filho, o Pateta é complicado, porque ele trabalha aqui na Disney, ele tem que dar atenção para todas as crianças. Falou, pai, mas você não está entendendo. Ele é o meu melhor amigo. O que o pai fez? Chegou no hotel da Disney, ligou para a central de atendimento, explicou a situação. O pessoal falou, o que eu faço? O pessoal falou, não tem problema, seu Alexandre. Por apenas $400, o Pateta vai na festa de aniversário do seu filho, que seria lá no Complexo Disney, e por 1 hora ele vai brincar, vai interagir com o seu filho. E aí ele estava contando que, provavelmente, o custo desse Pateta, que talvez nem fosse o mesmo que estaria na festa, talvez não chegasse a $40. Ou seja, ele pagou $360 pela experiência de ter o Pateta na festa do filho. E foi uma coisa que o filho dele fala até hoje. E ele falou que pagaria até $1.000 para ter dúvida. Então, às vezes a gente precisa entender que às vezes a gente não vende só produtos, às vezes a gente vende sonhos, a gente vende experiências, e esse é o grande diferencial. A hora que as pessoas se aperceberem disso, o ticket médio das empresas vai aumentar consideravelmente. Porque esse que é o diferencial, né? Esse é o valor agregado que muitas vezes o atendimento não consegue entender. Mensurar, né? Nós, consumidores, quando chegamos num determinado comércio, nós somos vistos apenas como um cara que vai lá gastar o seu dinheiro, né? Eu sempre digo o seguinte também, meu Fábio, que o vendedor, o termo vendedor, eu acho lindo, todos nós somos vendedores. Somos vendedores em casa, somos vendedores na televisão, você é vendedor do teu negócio, como advogado, como economista, como consultor, todos nós somos vendedores para os nossos filhos, né? E os nossos filhos são os vendedores para nós também. Mas eu acho assim que o vendedor, além de ser vendedor na acepção da palavra, ele tem que ter uma coisa que a gente já citou aqui, dentro da sua cabeça, que ele é um consultor. Exatamente. Consultor. E quando você fala em consultor,
dentro dessa palavra consultor está embutido aí uma coisa que é a mais importante, que é isso que a gente está falando até agora, que é o atendimento. Porque se um dia eu for comprar um carro, eu já falei isso aqui, se eu for comprar um carro, eu vou numa concessionária, uma determinada concessionária, e vou perguntar para o vendedor a respeito do carro, e ele vai me dizer tudo a respeito do carro. Né? Tem que me atender muito bem, explicar tudo do carro, que eu não entendo bulhufas. Agora, se ele quiser vir falar sobre televisão, ele fala comigo, sobre comunicação ele fala comigo, porque ele não entende bulhufas de comunicação. Correto. Né? A partir do momento que eu vá buscar uma consultoria de um vendedor dentro dessa concessionária, ele tem que me satisfazer não só na parte técnica, mas também na parte de atendimento. Né? Me deixar satisfeito por completo. Né? Pô, esse realmente é o carro que eu quero comprar. Por duas coisas, porque me atende totalmente naquilo que eu espero tecnicamente e também me atendeu totalmente na parte de informação, que é uma coisa que eu não tenho. Né? E eu saio alegre, feliz e contente e acabo comprando, muito provavelmente, aquele produto. É verdade. E tem um outro aspecto, por exemplo, tendo esse diferencial de Disney, que é um outro segmento que a gente vai usar no nosso negócio, que eu falei para você que eram 3 vertentes, que é a questão do cliente oculto. Opa, isso é legal. Uma coisa muito interessante para você falar. E a Disney, mesmo com todo esse arcabouço, com toda essa preocupação, ela ainda se vale desse método, porque às vezes o empresário, ele está tão envolvido no negócio que ele não tem, às vezes, a percepção, às vezes ele não tem formas de mensurar isso e de avaliar. Então, essa questão do cliente oculto que a gente está trazendo para cá e que já existe muito fortemente nas grandes capitais e está chegando muito forte também no interior, é um aspecto bacana que a gente vai estar trazendo aqui também. Como é que funciona isso? Na realidade, o cliente oculto, basicamente, resumidamente, é você pegar algumas pessoas que têm o perfil do público-alvo de determinada empresa, você, com base nas coisas que você quer avaliar, você prepara alguns tipos de quesitos para ela. Script. Ela vai até a loja, ou ao estabelecimento, ao hotel, ao restaurante, ela faz as simulações de compra todas e vai reparando nesses itens que ela foi alertada que seria importante que ela percebesse. Com base nessa avaliação que ela depois vai fazer para nós, a gente gera um relatório e esse relatório a gente faz um diagnóstico e apresenta para o cliente. E muitas vezes ele vai detectar coisas, falhas e elementos que ele nunca imaginou que isso fizesse importância dentro do negócio dele. É uma bela técnica. Muito bem. Fábio, olha, o nosso tempo passou muito rápido. Passou. Como todos, né? Na verdade, que passam por aqui, o pessoal fala assim, meia hora, Virgílio, nossa, quanto tempo, não vamos ter muito tempo que falar. Mas você vê, um tema tão bom como esse atendimento, como tantos outros que passaram por aqui, esse tempo passa muito rápido. Fábio, eu quero te agradecer muito a tua vinda aqui para a gente conversar sobre isso. Eu sei que esse tema, a gente ficaria escorrendo sobre ele aqui muito mais tempo do que a gente ficou. E com certeza novas oportunidades nós vamos estar juntos. Lógico. Aqui na TV Cultura Paulista e fora também para falar sobre esse tema que é o atendimento. Muito obrigado, Virgílio. Te agradeço, muito Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Okay? Um abraço. Ok, gente, muito obrigado pela audiência. Lembrando que esse programa é representado no sábado às 17 horas. Um grande abraço e até lá. Muito obrigado.